Senhora presidente, senhores vereadores, eu venho com um tema que eu acredito que ele é bem atual, porque naquilo que nós vamos viver nesses próximos dias em Caxias do Sul. E eu fiz questão de trazer esse tema porque Caxias do Sul vai estar repleta de oportunidades a partir dessa próxima semana. A partir de domingo já, inclusive, nós estaremos repletos de oportunidades. Eu vou falar em turismo, em cultura. Obviamente que todo o movimento que esses eventos acontecem, porque nós vamos falar de esporte, vamos falar de história, vamos falar de resgate histórico, enfim. São vários temas que envolvem não só a Festa da Uva, mas sim tudo aquilo que vai cercar essa grande quantidade de eventos que acontecerão, inclusive, ao mesmo tempo aqui na cidade. Pode passar, Cleber. A gente procurou embasar um pouco dessa fala. Pode passar. Um pouco dessa fala no resultado do que aconteceu no rodeio de Vacaria, até para a gente poder demonstrar o quanto isso pode ser positivo para a cidade, quanto isso repercute na região, porque a gente sempre tratou o turismo aqui não como algo de Caxias, mas a gente tratou o turismo como Serra Gaúcha ou como um pouco mais ampliado, porque nós estamos muito bem localizados no estado do Rio Grande do Sul. Nós estamos na região dos Vinhedos, mas nós estamos muito próximos da região de Gramado, Canela, Nova Petrópolis, estamos muito próximos de São Francisco de Paula, estamos muito próximos dos campos de cima da serra, próximos da capital e com acesso fácil para o litoral, o que nos permite ter toda essa gama de movimentação que muitas vezes as cidades acabam lotadas e os turistas acabam vindo a Caxias do Sul e ocupando a nossa rede hoteleira e, consequentemente, consumindo e gastando aqui na nossa cidade, né, vereador Zanquim? Então, eu tenho certeza que o que aconteceu em Vacaria tem repercussão, sim, em Caxias do Sul, tem repercussão, sim, em Porto Alegre, porque muita gente chega no Rio Grande do Sul através do aeroporto, vem por Porto Alegre e, então, a abrangência ela é muito maior que a gente possa imaginar. Nós já vamos ter no domingo agora o Bloco da Velha. O Guilherme esteve aqui divulgando, né, o que vai movimentar esse evento. O ano passado foram 70 mil pessoas envolvidas no Bloco da Velha. É, sem dúvida nenhuma, um dos maiores blocos do estado do Rio Grande do Sul, se não o maior, em quantidade de pessoas. E não é só o Bloco da Velha que nós temos em Caxias, nós temos outros blocos que também fazem um grande carnaval, com grande qualidade. E isso representa a movimentação financeira em Caxias do Sul muito grande, muito grande. Um período que antigamente quem podia sair de Caxias do Sul ia para o litoral, viajava, enfim, e agora as pessoas acabam ficando na cidade para acompanhar o carnaval dos blocos. E é algo que tomou uma grande dimensão, né? Se nós somarmos todo o público que se envolve no Bloco do Luizinho, no Bloco da Ovelha, no Bloco da Ovelha Negra, enfim, outros movimentos que acontecem, além do Bloco da Velha, a gente passa de 100 mil pessoas envolvidas com toda certeza, e o quanto isso representa para a economia da cidade. Então, depois, pode passar, Cleber, por favor. Nós estaremos com a Festa da Uva, que inicia na semana que vem. E a Festa da Uva não é só os pavilhões, né? A Festa da Uva é tudo aquilo, todos os eventos paralelos da Festa da Uva, alguns já estão acontecendo, inclusive, né, as Olimpíadas estão aí para demonstrar isso. E eu espero, sinceramente, que Caxias do Sul não perca mais essa oportunidade de se vender, de fidelizar o turista, de fazer com que ele saia de Caxias do Sul falando bem e vendendo a cidade para outras pessoas que não vieram e que podem ser potenciais visitantes de Caxias durante todo o ano, porque nós temos condições de apresentar aqui muitas atrações, muitos espaços, nós temos capacidade de apresentar muito para Caxias do Sul. Outros eventos acontecerão e que acontecem o ano inteiro, mas que estarão acontecendo durante a Festa da Uva também, que são os jogos da Dupla Caju e os jogos do Caxias do Sul Basquete. Sem dúvida nenhuma, vereador Zanquim. Né? Nós teremos Caxias e São José dia 15. Temos o Clássico Caju dia 19. Nós temos Caxias e Avenida dia 24 e Juventude Inter dia 2. Tudo isso em Caxias do Sul.
E no dia 1º de março ainda tem o Caxias do Sul Basquete jogando aqui. Então, nós estaremos com a Festa da Uva acontecendo, né? No domingo agora tem o Bloco da Velha, o Jogo do Caxias. Então, vocês imaginem o quanto isso movimenta a cidade, quantas pessoas estarão envolvidas em todos esses eventos. Né? A gente traz aqui uma informação, inclusive, do SEG, que nós apresentamos em outras oportunidades, inclusive, de que muito do que acontece com o Caxias Juventude e o Caxias do Sul Basquete, em várias situações, representa até 20% da ocupação da rede hoteleira de Caxias do Sul. Né? Ou jogos do Caxias, ou jogos do Juventude, ou jogos do Caxias Basquete representam essa ocupação na rede hoteleira. E durante a pandemia, inclusive, quem ocupava a rede hoteleira eram os adversários dos nossos times daqui que vinham para Caxias do Sul para jogar. Então, chamar a atenção que nós teremos 5 partidas entre basquete e futebol acontecendo em Caxias do Sul no período da Festa da Uva. No período da Festa da Uva. O que vai propiciar que também seja um outro atrativo para os turistas que virão aqui para a cidade. A Festa da Uva, sem dúvida nenhuma, é o grande evento do momento, e eu espero que a gente consiga fazer ainda mais divulgação desse evento. A gente precisa divulgar mais o evento, nós temos que atingir mais pessoas, porque vai ser uma oportunidade, como eu disse antes, de receber, de fidelizar, de apresentar Caxias do Sul na sua parte cultural, na sua parte histórica, nos seus monumentos, nas suas igrejas, nas suas praças, nos roteiros do interior, nas cervejarias que Caxias do Sul tem, nas vinícolas que Caxias do Sul tem. Enfim, nós teremos aqui uma grande oportunidade de vender Caxias, de mostrar Caxias e fazer com que esse turista não só retorne, mas que ele também nos ajude a vender Caxias do Sul nas suas cidades de origem. Então, eu espero, sinceramente, que a gente não perca essa oportunidade, que Caxias do Sul invista mais em divulgação de tudo isso que vai acontecer nesse período, porque é uma grande oportunidade de nós termos uma garantia de retorno e de vinda de turistas durante todo o ano para Caxias do Sul, porque tem muito movimento que vai acontecer nesse período da Festa da Uva. E eu quis fazer essa citação, né? Definir um período que é do Bloco da Velha, agora domingo, até o final da Festa da Uva, a quantidade de eventos que nós teremos em Caxias do Sul e as oportunidades que estarão presentes. Vereador Zanquim, seu à parte. Vereador Felipe, parabéns pelo tema, muito oportuno. E eu também sou entusiasta do turismo, porque gera renda e emprego e é uma das sustentações econômicas da nossa cidade. Uma coisa que eu aprendi é uma expressão chamada fofoca positiva, que é o seguinte: as pessoas saem da cidade e comentam bem daquela cidade, daquele local. Gramado é uma das cidades onde as pessoas mais retornam. Então, o turista não é um evento isolado, porque ele faz a fofoca positiva, nesse sentido, e a recidiva, no sentido de retornar. Então, eu acho que Caxias do Sul, através de um bom acolhimento, educado, esclarecido, as pessoas saberem onde é que é os pavilhões, aonde que é a vinícola tal, quais os caminhos, que dias é os jogos, enfim... Isso é importante. Não só o evento em si ou o local em si, você pode ir num local maravilhoso, mas se lá você é mal atendido, mal acolhido, é essa imagem que se leva, e não da cachoeira bonita, mas o atendimento. Então eu convoco a todos os caxienses que deem o seu melhor para acolher bem ao turista, porque a gente precisa que eles retornem na próxima festa e na próxima festa. Parabéns pelo tema. Obrigado, professor Zanquim. E agora já na sexta-feira, né, vereador D'Ambros, abre o Carnaval de Caxias do Sul, uma retomada com 4 escolas, que também está gerando emprego e renda, né, porque as escolas estão se preparando para esse novo momento, que terminou lá em 2016. E está aí uma outra oportunidade, né, vereador Zanquim? A Federação Gaúcha brindou novamente, entre aspas, aqui a dupla Caju com o clássico numa segunda-feira à noite, às 8 horas. Né? É sem comentários isso. Né? Então, a gente pode oferecer o Clássico Caju para os turistas que estarão em Caxias do Sul em grande quantidade, né? Que a dupla Caju entre em consenso e faça o ingresso a preços populares, que isso vai gerar, sem dúvida nenhuma, um aumento de público, né? Já que a federação, infelizmente, prejudicou os 2 clubes colocando o maior clássico de futebol do interior do Rio Grande do Sul numa segunda-feira,
às 8 horas da noite. Então, chamar atenção aqui para a grande quantidade de oportunidades que nós teremos em Caxias do Sul nesses próximos 20 e poucos dias, e que Caxias do Sul saiba aproveitar esse momento. Obrigado, senhora presidente.